Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Mariana Cristina e conto com a presença da minha colega Aline Franciele. Somos alunas do curso de Pedagogia da UENG Birité e estamos apresentando esse podcast pela disciplina Vigilância em Massa e Fake News, orientadas pela professora Janaína do Rosário. O tema que vamos abordar é sobre a desinformação e o uso de dados na internet, índices muito altos, na qual a metade dos usuários de aplicativos que não leem os termos de privacidade acabam deixando o governo e os donos do próprio aplicativo ficarem por dentro de tudo que estamos fazendo nos nossos meios de comunicação. Termos desinformação e fake news frequentemente são confundidos e até mesmo tratados como semelhantes. Porém, não têm o mesmo significado. E saber as diferenças e as definições desses termos é muito importante para consolidar a nossa responsabilidade com a informação e, consequentemente, com o nosso papel na sociedade. Podemos dizer que desinformação é uma informação produzida com o intuito de manipular ou enganar ou para ganho próprio, baseadas ou não em fatos científicos e acontecimentos reais, e refeitas para parecer verdade com o objetivo de enganar. Já o termo fake news são informações falsas, erradas ou equivocadas, e que podem ou não ter a intenção de prejudicar. É uma notícia sem verificação, carece de normas editoriais e de veículos de comunicação. Danifica a credibilidade da informação, são baseadas ou não em fatos científicos e acontecimentos reais, e refeitas para parecer verdade. Esses termos muito falados na atualidade podem ser novidade, porém não é de hoje que a democracia e os nossos direitos como cidadãos são prejudicados por informações maliciosas que tentam nos manipular, enganar e por falsas notícias que tentam fazer-nos desviar do verdadeiro problema. Analisando alguns acontecimentos e momentos na história de nosso país, podemos constatar que a disseminação de informações mentirosas ou maliciosas mudou os rumos políticos do Brasil, além de encobertar alguns projetos de nação que, na visão dos governantes, deveriam ser encobertos. O assassinato de João Pessoa, vice-candidato de Getúlio Vargas em 1930, é um desses exemplos. Na época, ele foi assassinado por motivos pessoais, porém, apoiadores de Getúlio Vargas distorceram os fatos e espalharam boatos que sua morte acontecera por motivos políticos. Isso, de certa forma, acabou favorecendo Getúlio, pois foi uma das causas da Revolução de 1930, que depôs o presidente Washington Luiz e elegeu Getúlio Vargas ao poder. Novamente, em 1937, com a intenção de permanecer no poder, Vargas e seus apoiadores falsificaram supostas cartas trocadas entre líderes comunistas. Nessas cartas, que foram divulgadas em jornais, programas de rádio, continham planos aterrorizantes, como depredações a órgãos públicos, incêndios, ataques, saques, fuzilamentos. Estas falsas notícias deixou a população aterrorizada e temerosa, e a favor do anticomunismo. E isto facilita. O monopólio da informação é outro problema que ameaça a democracia. O documentário Muito Além do Cidadão Kane denuncia esse mecanismo, que foi muito utilizado no Brasil pela mídia em geral e principalmente pela Rede Globo, que além de tudo fazia uso político deste. No documentário, ainda aborda que as mídias e certos programas televisivos têm como objetivo principal acabar com o senso crítico de seus telespectadores, tornando-os suscetíveis a publicidades e certas ideologias.
O documentário propõe uma reflexão e mostra que, de certa forma, a Rede Globo apoiava a ditadura e a distorceu. A cobertura do movimento Direta Já e a tentativa de falsificação dos resultados das eleições, e ainda interferir no debate entre Lula e Collor em 1989. Atualmente, os termos desinformação e fake news ficaram mais conhecidos por causa dos debates acerca da crise democrática no mundo e principalmente no Brasil. No caso do Brasil, foi com a eleição presidencial de 2018. O documentário da Netflix, Privacidade Hackeada, lançado em 2019, denuncia a atuação da Cambridge Analytica nas eleições dos Estados Unidos em 2016, que elegeu Trump para presidente. Além de sua atuação em outros países, como o Brasil, a atuação da empresa consistia em desenvolver estratégias de propaganda política combinadas à mineração e análise de dados de usuários do Facebook. A forma com que eles obtinham esses dados infringiam os direitos desses usuários, que não faziam ideia de que estavam sendo manipulados, pois a estratégia da Cambridge Analytica era roubar os dados desses usuários e possíveis eleitores e traçar a personalidade dos mesmos, e assim desenvolver estratégias de propaganda para influenciar a opinião, o comportamento e, consequentemente, o voto das pessoas. Aqui no Brasil, a Cambridge Analytica atuou com a análise de dados pessoais de brasileiros e principalmente com a propagação de fake news. Portanto, os softwares livres, que são todos os programas de computador que podem ser executados, copiados ou modificados e não pegam os nossos dados pessoais, estão sendo cada vez mais requisitados nas plataformas digitais. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Mariana Cristina e conto com a presença da minha colega Aline Franciele. Somos alunas do curso de Pedagogia da UENG Birité e estamos apresentando esse podcast pela disciplina Vigilância em Massa e Fake News, orientadas pela professora Janaína do Rosário. O tema que vamos abordar é sobre a desinformação e o uso de dados na internet. Índices